Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso podcast Bíblia, um tesouro escondido. E nós estamos avançando, conhecendo a palavra de Deus. Já encerramos o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. E a partir deste episódio, nós vamos entrar agora para entender um pouco mais e conhecer o livro do Êxodo. E para este programa, eu quero saudar os pastores que estão conosco. Pastor Fernando Almeida, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os nossos irmãos, amigos. Uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Pastor Diniz Cipreste, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. Uma oportunidade maravilhosa de conhecermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. O livro de Êxodo é glorioso. Extraordinário. Pois bem, nós encerramos Gênesis com todo aquele acontecimento, a vinda da família de José para o Egito, um reencontro, perdão, uma bênção. E encerra o livro com a morte de José. E eu queria ler um texto aqui, já entrando no livro do Êxodo, que no capítulo 1 diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Pastor Diniz, aqui começa o nosso livro do Êxodo. É muito interessante que quando a gente fala no texto assim, só para a gente se situar na história, parece que as coisas aconteceram assim. Morreu José, morreram os irmãos e veio um faraó que não conhecia. E a gente pensa em 10, 20 anos depois, né? Que já seria um tempo para um faraó, não conhecia esse José, não sei quem é. Mas a Bíblia está falando aí desse período aí, depois da morte de José, de 300 e poucos anos, né? Que foram 400 anos no cativeiro, mas depois da morte de José deve ter aí uns 300 e tantos anos. Então você imagina, seria dizer hoje que nós conhecemos, aqui no caso do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, né? Ou quase Pedro Alves Cabral, tinha morrido e um faraó não conhecia. Então a gente tem que lembrar que eram muitos anos, né? Muitas décadas, mais de 200, 300 anos depois, é natural que o faraó não conhecesse mesmo. E o povo tinha se multiplicado muito, diz a palavra, né? Eram frutíferos. Se tornaram uma nação dentro do Egito. Exatamente. E nesse contexto, o que acontece? O rei do Egito se preocupa com aquela multiplicação do povo hebreu, né? E ele, então, monta uma estratégia para que aquilo não evoluísse, ou seja, né, para que aquele povo parasse de se multiplicar, porque qual era o medo dele? De uma nação se insurgir contra o Egito e os hebreus tomassem partido junto com essa nação invasora, ia ser um perigo para a nação egípcia, né? Então ele monta uma estratégia ali para que os meninos, quando uma mulher hebreia tivesse um filho, se fosse menina, preservaria, mas se fosse um menino, ele seria lançado no rio. E nesse cenário é que se dá o nascimento de Moisés, verdade? Era um cenário de escravidão, né, pastor Diniz? Com esse medo da multiplicação do povo hebreu, o faraó acaba escravizando e eles passam anos debaixo desse jugo pesado. E interessante que no final de Gênesis há uma profecia de José. Ele diz assim, e disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. Sim, com a preocupação de que os ossos dele não permanecessem no Egito, né? Era a esperança de um profeta, né? Um homem que foi muito usado pelo Senhor. E é muito interessante porque o faraó, ele começa essa preocupação, como disse o pastor Fernando, vamos escravizar esse povo. Vamos exercer um domínio mais rígido sobre esse povo.
porque na época de José eles tinham uma liberdade, eram pastores e tinham uma liberdade. Vamos tirar essa liberdade, vamos escravizá-los, vão virar fabricante de tijolos e trabalhar no campo. E depois disso, Faraó resolve endurecer mais ainda. Então ele orienta que as parteiras matassem os meninos, deixassem só as meninas iam acabar casando com egípcios. E o povo ia perder aquela identidade que o povo tinha como nação e como povo que tinha um conhecimento do Deus dos antepassados deles, né? Por história oral transmitida, eles sabiam do Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, ainda tivessem perdido muito desse conhecimento. Mas tinha uma religião, digamos assim. Mas a palavra diz que essas duas parteiras tiveram temor. E disseram para Faraó, não tem como. Quando a gente chega lá, as mulheres são vivas. Hebreias são muito vivas. Elas já tiveram seus filhos e nós não temos como matá-lo. E isso é muito interessante porque mais tarde nós vamos ver a mesma coisa acontecendo no tempo do Senhor Jesus, né? É a morte dos inocentes. E o mundo hoje continua o mesmo. Ele quer matar os inocentes. E aí, depois de nascido Moisés, a ordem já era outra. Como as parteiras não matavam, que lancem as crianças no rio Nilo. E aí tem uma outra aí, o tesouro escondido, né? Vamos lá no tesouro escondido. A ordem hoje é essa, né? Lancem os nossos filhos, o adversário quer que eles sejam lançados. O rio Nilo era uma divindade para os egípcios, né? Então eles querem que, aquela história, não, deixa a criança escolher, a criança sabe, lança no rio Nilo, entrega para o Deus desse mundo, né? Do mundo que está posto no maligno. Dele já, né? Tem o curso, lança no rio. Você está entregando para o Deus deste mundo, né? Não tem problema não, mas você lança no rio. Você lança seu filho no rio. Interessante, né, pastor Fernando? A gente estava conversando aqui em off, né, sobre as parteiras. Você fez uma colocação interessante. Eu estava dizendo que o Egito, nesse tempo, era a nação mais importante da Terra. Era a nação mais em termos de conhecimento, engenharia, arquitetura. Inclusive, até hoje, tem obras lá que as pessoas ficam maravilhadas e se questionam como que aquilo foi feito, foi construído. Então, e o livro de Atos diz que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, né? Mostrando ali o poderio, o conhecimento daquela nação. E o faraó, por ser o rei ali do Egito, era a pessoa mais importante em termos de poder da face da terra, podemos dizer assim, né? Era como uma divindade até perante os egípcios, né? E se questiona até hoje, quem era o faraó quando Moisés nasceu? Quem era o faraó do Êxodo? Era Tutmés, era Amenófis, era Ramsés, era quem era? Então, a palavra de Deus o Senhor não abre ali para nós e não se identifica ali dele, né? Quem era essa pessoa. Mas as duas parteiras têm o nome delas registrado. Sifrá e Poá, diz a palavra de Deus. E por um detalhe, o que Diniz falou, elas temeram a Deus. Ela estava debaixo de uma ordem, de um mandato do rei, era uma lei, vamos dizer assim, mas elas entenderam que aquilo não glorificava a Deus, que aquilo não vinha de Deus, e por temor a Deus, elas não obedeceram à ordem do rei do Egito. A palavra do Senhor diz assim, e Deus lhe estabeleceu casas, ou seja, tem uma versão que diz que o Senhor lhe estabeleceu famílias. Então, o Senhor estruturou a vida delas, né? O nome delas está registrado na palavra de Deus, tem 3.500 anos esse fato, podemos dizer, né, em números redondos, mas o nome delas está aí registrado até hoje porque foram tementes a Deus. Muito bem, elas preferiram temer ao Senhor e Deus as honrou, né? Mas e só mais um detalhe, às vezes a gente vive situações assim hoje. Mas se eu fizer diferente, todo mundo está fazendo,
olha, isso é uma orientação. Nós estamos falando aqui de crianças, né? Ó, lá na escola, não, tem isso, isso aqui é uma orientação e todo mundo vai fazer se o meu filho não fizer, se nós não aderirmos. Está registrado aqui uma atitude de 2 mulheres que preferiram temer a Deus do que obedecer à ordem do rei do Egito, e o Senhor as abençoou, estabeleceu-lhe casas, constituiu-lhe famílias, e o nome do Senhor foi glorificado na vida delas. Amém. Agora, pastor Diniz, vamos voltar para Moisés, né? Moisés nasce e ele é colocado no rio, no cesto, e por uma providência do Senhor, ele é encontrado pela filha de Faraó, e a sua irmã chama uma ama hebreia, que na verdade era a mãe de Moisés, para cuidar dele. E ali começa uma história de Moisés naquilo que Deus havia separado para o seu chamado. Moisés, ele é essa figura do libertador no livro do Êxodo, né? Êxodo significa saída, então toda essa história do libertador, da saída, começa a partir dessa vida de Moisés. O que nós podemos falar um pouco sobre ele, pastor Diniz? Bom, primeiramente, Moisés era levita, né? Como diz a palavra, Moisés era da tribo de Levi. Moisés é uma figura também do Senhor Jesus, profética, né? Naquilo que ele tipificou o Senhor Jesus. E naquilo que ele tipificou o Senhor Jesus, nós vamos ver. Primeiro, ele era sacerdote, era levita e era sacerdote, da família sacerdotal. E nós vamos ver Moisés como um libertador, né? Durante o livro, nós vamos ver que Moisés é o libertador. Moisés é também o mediador, porque ele está constantemente diante de Deus intercedendo pelo povo. Deus teve hora que perdeu a paciência com o povo e Moisés se coloca entre Deus e o povo, né? Quando ele diz para o Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir aqui, e o Senhor está dizendo, eu irei contigo, Moisés. Ele diz assim, não, é conosco, se o Senhor não for conosco, não é comigo não. O Senhor está prometendo a Moisés fazer de você uma grande nação, né? E não deles. Não, Senhor, e o teu nome? E o teu nome? E a tua promessa? Então é uma figura linda do Senhor Jesus. E aqui, nesse caso aqui, é uma beleza muito grande, quando nós vemos a atitude. Moisés era filho de uma serva do Senhor. Uma mãe, um pai, e nós imaginamos a instrução que ele teve. O dia, nós vamos ver mais para frente também, que ele teve de fazer uma escolha, ele escolheu o povo do Senhor, como está lá também em Hebreus 11, né? Entre os heróis da fé, está lá a escolha que Moisés fez. E essa escolha, nós vemos aqui desde o início a preocupação de uma mãe. Não é lança o teu filho no rio, não é joga o teu filho no mundo. É aquela que fez um cestinho, betumou para que ele não se contaminasse com as águas, para que ele não se afogasse. Nós vemos ali que colocou a filha para vigiar. Não vai navegar assim, do jeito sozinho. Não é como o mundo quer, não. Miriam, vai lá, fica de olho no menino, alguém está por perto. E isso fala das mães, de servas de Deus hoje, né? Nós não soltamos nossos filhos. Já vi gente falar bobagem, de dizer, não deixa, meu filho, quando ele tiver idade, ele vai fazer as escolhas dele. Bobagem. Vai seguir o curso do Nilo. Tem gente influenciando seu filho na escola. Você vai abrir mão, você que ama seu filho, vai abrir mão para o professor influenciar, para pessoas que não têm temor de Deus influenciar. Não, tá aqui, ó, eu vou botar, tem que colocar, eu vou colocar, mas tem um cestinho, betumado. Não vai se contaminar, é betumado, tem a bênção do Senhor, tem óleo nisso, tem cuidado nisso, tem intercessão. E outra coisa, tem vigilância, é oração, é vigiai e orai, vai vigiar o menino. E Deus recompensa de uma maneira tão maravilhosa que ele é encontrado, não por coincidência, mas ele é encontrado pela filha de Faraó, porque tinha um propósito de Deus na vida de Moisés, para ele se tornar o libertador. Então ele é instruído em toda a cultura do Egito e ainda mais. Deus faz as coisas tão maravilhosamente que a mãe dele ganhou salário para cuidar do filho, né? Isso é maravilhoso. Você imagina, uma mãe que cuidaria do filho por amor, Deus recompensou tão maravilhosamente o zelo dela que Deus ainda deu um salário. E quando você está cuidando de uma criança, você que é mãe, você está criando de algo que pertence ao Senhor, que é do Senhor, e Deus nos recompensa maravilhosamente pelo cuidado, pelo zelo que nós temos pelos nossos filhos, para eles não sucumbirem no meio desse mundo que aí está, debaixo de uma ordem de Faraó,
sendo, né, conduzido por Faraó. E todo mundo hoje pensa igualzinho, né? O mundo de é assim, aí todo mundo é assim. As pessoas perderam a capacidade de questionar do porquê das coisas. E tá esse mundo louco aí, fazendo aquilo que é dito para falar, mas nossos filhos são instruídos no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muita oração e muita vigilância. Glória a Deus. E, pastor Fernando, aquilo que Moisés aprendeu com a sua mãe, isso refletiu na sua fase adulta. Né? Podemos falar um pouco aqui sobre já esse crescimento de Moisés. Ele se torna adulto e passa por algumas situações no Egito. Os valores que ele tinha sobre o seu povo eram muito fortes. Podia falar um pouquinho sobre isso. Não, isso, só um detalhezinho aqui antes do que o Diniz falou. Quando a gente lê lá na carta aos Hebreus, diz assim: e os pais de Moisés não temeram a ira, né, do rei do Egito. Quando a gente lê, parece algo, mas isso não era simples, não era fácil tomar uma decisão dessa, né, de você ir contra aquilo que era um mandamento, uma ordenança do rei do Egito. Então, quando a gente lê, parece algo simplório, fácil, né? Mas não era muito difícil. A Bíblia diz assim, foi pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da fé. E aí, quando de ele Faraó. cresce, né, e ele sai do Egito, porque foi descoberto que ele tinha, né, matado um egípcio que estava açoitando um hebreu, né? E depois ele vai separar uma briga entre dois hebreus e a pessoa diz assim, olha, você quer fazer com a gente igual você fez com aquele egípcio? Aí e a Bíblia diz que ele vai para a terra de Midian. E quando ele teve que tomar a decisão dele, como você disse, ele tomou a decisão igual aos seus pais. Então ele tinha um exemplo dentro da casa dele de quem seguir. Sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, é a decisão dos nossos filhos nesta hora. E ela vai ser de acordo com aquilo que nós transmitirmos para ele. Tem dúvida disso? Não tem dúvida disso, que a herança que você transmitir, né, ela vai ser vivida por aquele que a recebeu. E a Bíblia diz assim, e ele ficou como vendo o invisível. Ou seja, pela fé, a fé que foi transmitida, né, a fé que foi passada para ele, né, foi essa fé que o fez ver, enxergar algo que ninguém enxergava. Alguém podia dizer assim, mas Moisés, olha o que você está deixando. Né? Moisés foi criado para ser faraó, para ser rei do Egito. Né? Ele foi instruído em tudo, mas ele recusou porque ele estava vendo, pela fé, ele estava vendo o invisível, diz a palavra de Deus. E a fé faz isso. Glória né? a Deus. Por isso que a Bíblia diz é loucura, né? Para os que perecem, mas para os que são salvos, é o poder de Deus, porque ele está vendo algo que ninguém está vendo. Aquilo que Deus está mostrando a ele, aquilo que é a esperança dele. E Moisés recebeu isso, guardou isso, e quando ele precisou tomar a decisão dele, ele tomou a decisão de acordo com o que os pais dele tinham tomado quando do seu nascimento. Agora, pastor Diniz, nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 partes, né? 40 anos no Egito, mais ou menos isso. Depois 40 anos ali apacentando, né? E depois os últimos 40 anos na condução do povo, certo? Nós estamos no capítulo 2, né? E aí... E que fala dessa parte aí, desses primeiros 40 anos, porque ele se intromete naquela briga do hebreu com o egípcio, e ali acontece uma coisa muito interessante também do tesouro escondido aqui. Havia uma luta dentro de Moisés, do hebreu e do egípcio. Naquele dia ele matou o egípcio, na vida dele. O egípcio morreu, porque ele teve de romper com o Egito. Até então ele era o filho da filha de Faraó. Naquele dia
ele fez uma escolha. Ele teve que fazer uma escolha. Tinha uma luta entre um hebreu e um egípcio. E essa luta é a luta do espírito contra a carne. E naquele dia ele matou o egípcio. E nós um dia matamos o egípcio que habitava em nós também. Graças a Deus. E escolhemos o Senhor. Ainda que essa escolha, ele a princípio não tinha nem ideia do que ele estava fazendo, mas essa escolha levou ele para o deserto, a viver 40 anos no deserto. Jesus também foi tentado no deserto. O dia que nós fizemos uma escolha, nós deixamos o Egito para trás. E nós fomos para o deserto. E no deserto Deus nos sustentou. E nós vivemos do milagre, que o povo ia viver depois. Mas no deserto veio a grande experiência de saber quem é o Senhor e quem somos nós. Porque a escolha da salvação, ela é profética. Mas quem toma a decisão é você, o livre-arbítrio. Você vai escolher. Você quer a bênção ou a maldição, está diante de você. Ele escolheu a bênção, matou o egípcio. Matou o Moisés egípcio, morreu, rompeu, foi embora. E é muito interessante que ele achava ali que ele era alguém que podia fazer alguma coisa, porque ele se comoveu com a dor do sofrimento do irmão dele, o sofrimento daquele povo. E às vezes a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa pelo povo de Deus, que a gente pode... É o homem, né? Naquele lado... O seu esforço. Seu esforço, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero alguma coisa. E ele descobriu que ele não podia fazer nada. Quando ele foi para o deserto e achou que ele não podia fazer mais nada, é aí que Deus te chama. O chamado vem quando você reconhece que você nada é e Deus é tudo. E é por isso que naquela experiência linda, maravilhosa da sarça, quando ele ouve a voz do Senhor no deserto, tudo era um plano profético do Senhor para ele. Mas quando ele ouve a voz do Senhor ali, descalça a sandália dos teus pés, você está em terra santa, presença de Deus. A sarça que ardia e não se consumia, que ia ser a vida dele de agora para frente. Porque sarça queimar no deserto é comum. Mas a sarça é um arbusto comum, não tem nada, não tem importância, não tem beleza, não tem significado. E essa sarça somos nós. O que tem de beleza é o fogo sobre ela e saber que o poder de Deus pode arder na sua vida e mesmo você não sendo nada, sendo uma figura comum, esse fogo não vai te consumir. Porque ai de nós se a bênção do Senhor viesse sobre nós sem esse cuidado do Senhor, esse milagre que somos nós. E Moisés ia ser essa sarça ardendo com o poder de Deus, como é o nosso chamado. Se é comum, se não é nada, se é sarça, mas o que vai ter de belo na sua vida é o poder de Deus sobre a sua vida. E o descobrimento ali, né? Que eu não sou nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Quando o Senhor fala com ele, olha, eu te chamei, você vai a Faraó. Quem era? Humanamente falando, ele era muito, né? Ele tem cultura, ele é preparado, ele foi preparado no Egito, ele é um príncipe, ele é um camarada, e ele era. Mas ali, como nós vamos ver Paulo mais tarde, né? O miserável homem que eu sou, Moisés está dizendo, quem sou eu? Quem sou eu para que vá? Diante de Faraó. Não sei nem falar. Eu não tenho condição. E aí a resposta de Deus para ele, eu sou. Você não é, mas eu sou. Qual é o teu nome? Quem é esse Deus? Eu sou. O que você não é? Eu não sou nada, eu sou tudo. Não, o que você não tem? Olha, eu não tenho, eu tenho sede. Eu sou a água da vida. É Jesus se revelando ali, o eu sou é Jesus. Jesus disse mais tarde, eu sou. Tudo que você não é, eu sou. Então Jesus veio dizer, né? Eu sou, você tem sede? Vem a mim, beba. Ele é a água da vida. Você tem fome? Eu sou o pão da vida. Você não tem paz? Eu sou a paz. Então, ali era um cheque em branco para o homem. O que você precisa? Eu sou, na sua vida. O que você não é? Eu sou. Isso é a nossa vida. Tudo que nós não somos, Jesus é a resposta de Deus para o necessitado. Tudo que você precisa, Ele é a resposta para você. Ele é. O que Moisés descobriu ali. Você não é o que, Moisés? Eu sou. Glória a Deus. Que maravilha. Olha, nós estamos com o nosso tempo esgotado. E que maravilhoso é nós ouvirmos a palavra de Deus e descobrir mais uma vez que Ele é tudo que nós precisamos. Nós queremos nos despedir de todos que nos acompanham, de você, meu querido amigo, a senhora que tem participado desse podcast. Eu tenho certeza que tem sido uma grande bênção, um tesouro escondido que alegra a nossa alma. Quero deixar um abraço aos pastores Diniz, pastor Fernando, a paz do Senhor Jesus e até a próxima. Pode ser a todos. Amém.